A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso devocional de hoje com o tema O Exemplo é Tudo. Versículo base está em João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, esse capítulo aqui, 13, bem do início aqui, ele vai nos falar que Jesus já sabia que estava chegando a hora dele. E ele teve essa decisão, ato de exemplo. Ele deixou esse exemplo, um grande exemplo, que foi de estar lavando os pés dos discípulos. Os discípulos até chegou perguntar para Jesus: mas mestre, por que o Senhor vai lavar os nossos pés? Nós que devemos lavar os seus pés, não o Senhor lavar os nossos pés. E Jesus mostrou para eles que o exemplo, ele arrasta, o exemplo, ele é tudo. Não somente nessa passagem bíblica, tem outras passagens bíblicas. Uma também que me chama bastante atenção foi o próprio batismo de Jesus. Jesus, ele não precisava ser batizado, ele não precisava passar pelas águas, porque ele era o próprio Deus, ele não tinha pecado, ele não precisava. E ele deixou o exemplo do batismo para nós, porque João veio e, e pregava, né? Ele falava: arrependo-vos, arrependa, que morra o velho e nasça o novo, né? Que a gente venha a ser transformado. E para passar pelas águas ali, para poder morrer o velho e nascer o novo. Então Jesus não precisava disso. Por quê? Porque ele já era o próprio Deus, mas ele quis deixar o exemplo. Ele sempre deixou o exemplo em várias passagens, várias coisas assim. Nós também devemos ser exemplos uns para os outros, ainda mais, meus amados, nós que somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos, né? Se nós somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, e nós mesmos não damos exemplo, quem vai dar? Então, nós devemos levar a nossa vida a sério, tá dando um exemplo para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes elas se espelham em nós. Nós devemos ser luz nessa terra. A palavra do Senhor nos diz também sobre o sal, né? O sal, ele na comida, se a gente colocar muito, ele vai ficar ruim, vai ficar salgado, a gente não vai conseguir comer. Se a gente fizer uma comida sem sal, fica ruim também. Então, o sal na Bíblia, ele representa o tempero, vamos dizer assim, o tempero, o gosto. Então, que nós venhamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Que aonde que a gente for, amados, que nós venhamos trazer um pouquinho, pelo menos um pouquinho, dos exemplos de Deus, um pouquinho da humildade de Jesus. Jesus, ele é tão humilde, ele nos ensina tanto. Uma passagem também que me chama bastante atenção, que eu gosto muito de lembrar dela, é quando Jesus nos ensina que se alguém bater em nós num rosto, numa face, que a gente vire e deixe a pessoa bater na outra face. Isso para mim mostra assim um ato muito de humildade mesmo, porque aonde que uma pessoa vai me bater e eu vou virar e vou deixar bater do outro lado, é difícil, amados. Não é fácil, né? Mas Jesus, ele nos ensina sobre isso. Ele nos ensina sobre a humildade, sobre o exemplo. Então, que fique essa reflexão para o nosso dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém?